Era uma manhã cinzenta e fria, como tantas outras, quando João sentou-se em seu canto habitual na praça central da cidade. Com roupas desgastadas e um cobertor velho que mal lhe cobria o corpo, ele observava o vai e vem apressado das pessoas, quase todas indiferentes à sua presença. João vivia nas ruas havia mais de 5 anos, desde que perdera o emprego e a casa. No entanto, ao contrário do que muitos imaginavam, João ainda tinha algo valioso, que era a esperança. João era um homem inteligente, mas a vida tinha lhe dado golpes duros. Antes de perder tudo, ele era um trabalhador comum, com um emprego estável e uma vida simples. Porém, a falta de planejamento financeiro e um período de crise o levaram à ruína. Ele ficou sem casa, sem dinheiro e sem perspectivas. Mas, apesar de tudo, nunca perdeu o hábito de ler. Diariamente, recolhia jornais e revistas velhos, deixados nas bancas e nos bancos da praça, e se mantinha informado sobre o mundo. Foi durante essa rotina de leitura que João começou a se interessar pelo mercado financeiro. Ele lia sobre investimentos, ações, CDBs, certificados de depósito bancário e dividendos. Aos poucos, foi se familiarizando com termos que antes lhe pareciam complicados: juros compostos, rendimentos, diversificação de carteira. Cada notícia que ele lia era como uma aula, e ele começou a entender que, mesmo com pouco dinheiro, era possível fazer investimentos a longo prazo. Sejam todos bem-vindos ao canal Manual do Conhecimento. Me chamo Alex Alves. Se gostarem desse tipo de conteúdo, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Gratidão a todos. Vamos começar. Um dia, a sorte bateu à sua porta. Um empresário, ao passar por João, decidiu parar para conversar. O homem ficou impressionado com o conhecimento que João tinha sobre o mercado financeiro e ofereceu-lhe uma pequena quantia em dinheiro, para que ele pudesse sair das ruas. Mas João, em vez de gastar o dinheiro em necessidades imediatas, decidiu investir. Ele abriu uma conta em um banco digital e aplicou tudo em CDBs de longo prazo. Sabia que o retorno não seria imediato, mas também sabia que era o primeiro passo para algo maior. Nos meses seguintes, João continuou estudando sobre o mercado financeiro, e quando conseguiu juntar mais dinheiro, decidiu diversificar seus investimentos. Começou a comprar ações de empresas sólidas que pagavam bons dividendos. A cada dividendo que recebia, ele reinvestia, ampliando sua carteira e aumentando seu potencial de retorno. Com o tempo, seus investimentos começaram a crescer de forma significativa. O dinheiro dos CDBs e os dividendos das ações começaram a se acumular, e João, agora com uma estratégia clara, usava a renda passiva para adquirir novas ações. Ele entendia o poder dos juros compostos e sabia que, quanto mais reinvestisse, mais seu capital cresceria ao longo dos anos. E a história de João ainda estava ficando melhor. Veja só! João, após ganhar uma pequena quantia de um empresário generoso, decidiu começar seu caminho de volta à estabilidade financeira, com um investimento modesto de apenas R$ 100. Para muitos, parecia um valor insignificante, mas João, já munido de conhecimento sobre investimentos, sabia que era possível transformar esse pequeno montante em algo muito maior ao longo dos anos. Ele começou aplicando os R$ 100 em um CDB de longo prazo, com uma taxa de juros atraente para o perfil conservador que buscava no início. Sua estratégia era simples: paciência e reinvestimento. João sabia que os juros compostos seriam seus aliados mais poderosos. Com o rendimento acumulado desse primeiro investimento, ele aumentou o saldo, e após 6 meses, já tinha o suficiente para fazer uma segunda aplicação, novamente em CDBs. Ao mesmo tempo, João continuava estudando sobre o mercado financeiro, com o objetivo de expandir sua estratégia. Em um ano, ele decidiu que já estava pronto para dar um passo adiante e diversificar seu portfólio. Com o dinheiro acumulado nos CDBs, ele começou a investir em ações de empresas que pagavam bons dividendos. João optou por empresas sólidas e confiáveis, conhecidas por distribuir parte de seus lucros aos acionistas. Sua nova tática era reinvestir todos os dividendos que recebia, comprando mais ações e aumentando o tamanho de sua carteira. Os primeiros anos não foram fáceis.
Muitas vezes, João questionava se os pequenos valores que via crescer lentamente seriam suficientes para mudar sua vida. Mas ele nunca se desviou de seu plano. Passaram-se 5 anos, e João já havia acumulado um capital respeitável. Seus investimentos iniciais em CDBS continuavam rendendo, e os dividendos das ações começaram a se tornar uma fonte constante de renda passiva. O mais importante, porém, era a disciplina que João mantinha. Cada centavo de lucro era reinvestido. Em um dos anos seguintes, o mercado passou por uma fase de alta, e as ações que João possuía valorizaram-se consideravelmente. Aproveitando essa oportunidade, ele vendeu uma parte das ações a um bom preço, mas em vez de gastar o lucro, realocou o dinheiro em outras ações e títulos de renda fixa, sempre de olho na diversificação. A estratégia permitiu que seu patrimônio continuasse crescendo de maneira sólida. Aos 10 anos, seu portfólio de investimentos já era composto por CDBS, ações de empresas consolidadas, e uma forte base de dividendos, que ele sempre reinvestia. Seu patrimônio havia crescido para cerca de R$250 mil. Ainda não era o suficiente para ele viver totalmente de sua renda passiva, mas João já sentia que a meta estava ao seu alcance. Nos anos seguintes, sua disciplina e consistência começaram a dar frutos em grande escala. O efeito dos juros compostos, aliado ao crescimento das ações e aos dividendos acumulados, acelerou a multiplicação de seu patrimônio. Aos 15 anos de investimento contínuo, João finalmente atingiu uma marca impressionante de R$900 mil. Ele havia transformado aquele investimento inicial de R$100 em uma fortuna, sem atalhos, sem sorte de loteria, apenas com paciência, estudo e estratégia. Agora, aos 50 anos, João era um homem completamente diferente daquele que viveu nas ruas. Tinha uma carteira diversificada e robusta, que lhe garantia segurança financeira pelo resto da vida. Ele não precisava mais trabalhar, pois a renda passiva de seus investimentos cobria todas as suas necessidades. Um livro de finanças pessoais, que aborde o conceito de juros compostos, geralmente se concentra na importância de entender como esse conceito pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento financeiro a longo prazo. A magia dos juros compostos. Como pequenos investimentos podem gerar grandes riquezas. Vários livros começam explicando a base dos juros compostos, mostrando como ele é um fator crucial na construção da riqueza. Diferente dos juros simples, onde você ganha, ou paga juros, apenas sobre o valor principal, os juros compostos fazem com que você receba, ou pague juros sobre os juros, fazendo o montante crescer de maneira exponencial ao longo do tempo. Autores enfatiza que quanto mais cedo se começa a investir, maior será o impacto do tempo no crescimento do patrimônio. Autores demonstram como o tempo é o maior aliado dos juros compostos. Eles utilizam exemplos práticos para mostrar a diferença entre começar a investir cedo ou adiar os investimentos. Mesmo pequenas quantias investidas durante muitos anos podem crescer significativamente, enquanto investir grandes quantias mais tarde pode não gerar o mesmo resultado. Exemplo: uma pessoa que investe R$100 por mês, aos 20 anos, durante 40 anos, terá acumulado mais do que uma pessoa que começa a investir R$500 por mês, aos 35 anos, mesmo que ambas tenham a mesma taxa de retorno. Como pequenas diferenças fazem grande impacto. Capítulos explicam como pequenas variações na taxa de retorno anual podem ter um grande impacto a longo prazo. Autores analisam investimentos como ações, títulos, imóveis e poupança, e compara como diferentes retornos afetam o crescimento dos investimentos. Aqui, também é destacado como a inflação pode corroer o poder de compra, o que significa que uma boa taxa de retorno precisa superar a inflação para realmente gerar riqueza. Exemplo: um investimento com retorno de 5% ao ano parece pouco, mas ao longo de 30 anos, pode mais do que dobrar o valor investido inicialmente. Os juros compostos trabalham melhor quando há consistência nos aportes. Autores explicam que mesmo que o valor investido seja pequeno, o importante é a regularidade e a disciplina. Eles também falam sobre a importância de reinvestir os juros, em vez de gastar os rendimentos, mostrando como a bola de neve dos juros compostos se torna cada vez maior. Juros compostos invertidos. Aqui,
o foco muda para como juros compostos podem trabalhar contra você quando se está endividado. Autores alertam sobre o uso irresponsável de cartões de crédito e empréstimos, que cobram juros compostos sobre dívidas, fazendo com que pequenas compras ou empréstimos se transformem em grandes problemas financeiros a longo prazo. Exemplo: uma dívida de cartão de crédito, com taxa de juros de 10% ao mês, pode triplicar em pouco mais de um ano, caso não seja paga integralmente. Ressalto aqui a importância da educação financeira, para que as pessoas possam entender como fazer os juros compostos trabalharem a seu favor. Proponho que as escolas deveriam incluir esse tema em suas grades curriculares, já que a maioria das pessoas entra na vida adulta sem noções claras de como o sistema financeiro realmente funciona. Existem diversas ferramentas de investimento que podem potencializar o poder dos juros compostos, como fundos de investimento, ações, títulos de dívida e previdência privada. Saiba como escolher o investimento certo, de acordo com o perfil de risco de cada pessoa, e a importância de diversificar os investimentos para reduzir os riscos. Livros de finanças pessoais terminam com um guia prático de como começar a investir e aproveitar os juros compostos. Autores sugerem criar um plano de investimento simples, focado no longo prazo, e adotar hábitos financeiros saudáveis, como cortar gastos desnecessários e aumentar os aportes à medida que a renda aumenta. O conceito de juros compostos, quando entendido e aplicado corretamente, pode ser um divisor de águas na vida financeira de uma pessoa. O segredo não está em ganhar grandes somas rapidamente, mas em ter paciência, disciplina e consistência ao longo do tempo. Com o tempo, e os juros compostos ao lado, é possível construir uma base financeira sólida para o futuro. Esses tipos de livros sobre finanças pessoais buscam enfatizar que os juros compostos são um aliado poderoso para quem quer alcançar independência financeira, desde que se tenha paciência e consistência nos investimentos.